Bom, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de História da África. Queria só, antes da gente começar, a falar rapidamente sobre o trabalho, tá? Eu já recebi alguns, mas como vocês se lembram, o prazo de entrega ficou sendo dia 2, amanhã, até amanhã, né? Aí eu só queria avisar que, bom, eu não acho que tenha problema. Caso vocês não consigam fazer até amanhã ou estejam muito corridos, não tem problema se entregar final de semana também, tá? E aí eu vejo se eu começo as correções na semana que vem. Isso significa que se alguém tiver com alguma dúvida, acho que nessa altura talvez não seja o caso, mas se alguém tiver com alguma dúvida, ainda dá tempo de conversar rapidinho comigo. Se quiser falar depois da aula também não tem problema, tá? Então, não se esqueçam que o prazo tecnicamente é amanhã, mas se ficar para o final de semana também não tem muito problema. Tá, mas enfim, vamos conversar sobre o tema da aula de hoje, que como eu havia conversado com vocês, já havia avisado no WhatsApp, né? Eu acabei não conseguindo me... Bom, não me senti muito preparado para dar a aula da semana passada, por conta de todas as questões de saúde, mas não vi... Imaginei que dava para a gente juntar o assunto da semana passada nesse. Tá? Vocês se lembram quando eu apresentei o plano de ensino, eu comentei que a gente ia ter 4 semanas falando sobre processos que envolvem a história da escravidão na África, e depois mais 4 semanas, se eu não me engano, acho que são 4 semanas para cada, falando sobre os processos de independência e de resistência ao imperialismo. Tá? Então, como a gente tem 4 semanas, 3, 4 semanas para falar desse assunto, eu imaginei que a gente não perderia muito do conteúdo se agregasse aquela discussão da semana passada nessa aula de hoje, que está bastante baseada em um texto específico, que é um texto que eu gosto bastante, que é a introdução e o primeiro capítulo, o primeiro pedaço do primeiro capítulo do livro Antropologia da Escravidão, do Claude Meillassoux, tá? Então, né, por que a gente vai ter bastante tempo para conversar sobre esse assunto? Já havia apontado antes, mas eu acho que faz sentido dentro da proposta que eu coloquei para essa disciplina. Então, a gente teve algumas aulas falando de aspectos mais gerais, metodológicos sobre a história da África. Então, se lembrem, a gente falou sobre africanismo, a gente falou sobre pan-africanismo e viu questões de temporalidades antiga e medieval a partir do debate de alguns espaços, né? Então, deixei gravada aquela aula de Egito. A gente falou um pouco sobre o Ocidente africano e sobre a região do Zimbábue e da costa Swahili, levantando alguns pontos que a historiografia costuma colocar como problemas ou como perspectivas muito tradicionais para a África chamada de pré-colonial, né? África pré-moderna, mas que efetivamente em grande medida significa África pré-colonial. Tendo trabalhado com essa abordagem mais ampla metodológica, a gente parte para um assunto que é, obviamente, muito fundamental para pensar, em especial, a relevância contemporânea de falar sobre o passado africano, que são os processos de escravidão, tá? Não acho que eu nem preciso falar por que esse assunto é importante, mas obviamente ele está completamente ligado com a diáspora forçada, que acontece do século XVI ao século XX, basicamente, ao finalzinho do século XIX, e o que tem efeitos diretos em sociedades que foram colonizadas. Obviamente que quando a gente fala de escravidão, a gente está falando sobre a diáspora, né? Então, a maioria dos assuntos que abordam o tráfico transatlântico, por exemplo, estão abordando esse tráfico transatlântico do ponto de vista dos lugares que recebem essas sociedades, né? E a África acaba ficando numa espécie de limbo, né? A gente tem uma ideia geral de que algum processo ocorre que supre pessoas escravizadas para esses tráficos, e aí a gente acaba entrando em algumas outras polêmicas, que é um pouco do que a gente vai conversar aqui. Tá? Então, para conseguir localizar não só os espaços essencialmente americanos nesse debate da formação da modernidade e dos tráficos humanos, né, a gente vai tentar olhar isso do ponto de vista do que isso significa para a história da África. Tá? Existem várias abordagens diferentes para pensar isso, então a gente vai trabalhar da seguinte forma. Hoje, a gente vai discutir alguns elementos de conceituação, tá? Para pensar as rotas de tráfico africanas e o que isso, como isso chega
nas análises da historiografia, mas nas percepções populares também. Na próxima semana, a gente vai localizar contextualmente esses conceitos em casos específicos da história da África. E aí, na terceira semana desse assunto, a gente vai trabalhar com a diáspora e com o que isso significa também para o continente africano, tá? Então, como eu falei, essa aula está toda baseada no debate que o Claude Meillassoux traz, tá? Mas antes da gente entrar nesse debate específico, a gente tem que, obviamente, levar em consideração alguns pontos que são muito correntes hoje, né? Não é de agora, mas recentemente tem voltado à tona debates que envolvem questões de racismo estrutural, de sociedades. Estou falando aqui da América do Sul, Central e América do Norte, sociedades que foram formadas a partir de uma lógica de tráfico de almas e de submissão e de violência. A gente vai falar um pouquinho mais disso. Só que, obviamente, essa realidade que envolve o debate do racismo estrutural, por exemplo, acaba desembocando num antigo debate historiográfico, né? Que é o seguinte: a gente indiscutivelmente tem o tráfico transatlântico, que traficou por volta de 17 a 20 milhões de pessoas entre 1500 e pouco e 1800 e pouco. Tá? E aí a grande questão que muita gente coloca nesse debate, e talvez vocês já tenham topado com esse tipo de debate, é o seguinte: olhando para esse tráfico transatlântico, se fosse uma balança, a balança pesa de qual lado? Digo, a culpa por esse tráfico transatlântico está na África ou está na Europa, né? Obviamente que, por um lado, essa resposta é muito fácil, não é? Quem tem culpa nessa balança histórica? E a gente pode falar de culpa nesse caso, porque a gente está lidando com um evento histórico de longa duração, de média duração, digamos assim, que tem efeitos práticos, contemporâneos, políticos e sociais muito fortes, tá? Então a gente pode fazer o balanço disso. E colocando o debate da escravidão na balança, ele vai pesar para qual lado? Eu faço essa pergunta pelo seguinte: de um lado, a gente tem a visão óbvia, né? Basta ver quem saiu ganhando. Quem saiu ganhando com o tráfico? Obviamente foi o Ocidente, né? Mas não sei quão acostumados vocês estão com esse tipo de debate. Muita gente tem falado, especialmente quando se fala em ações afirmativas ou algum tipo de reparação a esse processo histórico, muita gente traz o seguinte argumento: quem escravizava eram os próprios africanos. Quem vendia esses escravos eram os próprios africanos. Como é que a balança vai pesar para o lado ocidental se esse processo todo era um processo africano e o resultado é que chegava no tráfico transatlântico, né? E aí a gente está sempre reacendendo esse debate de quem é a culpa desse tráfico. A escravização é um fenômeno que diz respeito à história do Ocidente, ou é um fenômeno que diz respeito essencialmente à longa história da África? E aí, essa questão, por mais simples que pareça, ela acaba ficando um pouco complicada de se responder, em especial porque, como sempre, as situações nunca são tão simples, e a gente tem algumas propostas historiográficas que dificultam ainda mais esse debate. Então, enfim, por um lado, como eu falei, basta ver quem saiu ganhando. O sistema mundo moderno, o capitalismo e a racialização que marca o mundo hoje são frutos desse processo de escravização. E por mais que os europeus não tivessem o acesso direto ao interior africano para capturar pessoas, os portugueses faziam isso. Mas os ingleses, por exemplo, não faziam isso tanto. Por mais que eles não estivessem ligados diretamente nessa questão, eles fomentam esse mercado. E esse é um conceito fundamental para a gente debater aqui, para conseguir discutir de maneira conceitual o que significa essa balança, né? Obviamente que, se a gente olha de maneira simplista para esse processo, fora do contexto histórico, a gente apaga especificidades importantes das sociedades africanas. Isso, obviamente, não significa falar que a África é culpada por esse tráfico. E é isso que a gente vai discutir a partir do texto do Meillassoux. Mas a gente tem que levar em consideração como funcionava esse processo internamente.
né? Só que, obviamente, por outro lado, a pessoa que fala a África é que escravizava, os africanos é que escravizavam os seus irmãos, né? Tá colocando todo o peso em cima da África e, obviamente, isso também descaracteriza a realidade africana, mas, acima de tudo, descaracteriza a história ocidental, que, como eu falei, a partir da sua modernidade, ela é definida em grande medida pelo processo de escravidão. Tá? É uma coisa que eu falo bastante nas aulas de teoria, quando eu pego as disciplinas de teoria. Quando a gente olha para a modernidade, a gente pode pensar em iluminismo, em avanço das ciências, em debates filosóficos sobre razão. Só que, no fundo, todo esse debate, todo tipo de avanço material, intelectual, europeu, no século XVII, XVIII e XIX, em certa medida, ele está baseado numa expansão econômica que tem a ver com a escravidão. Então, se a gente tira a Europa dessa balança, tira o fator ocidental dessa balança, a modernidade não faz sentido. Porque a modernidade está calcada nesse processo de escravidão e racialização. Né? Então, obviamente que o debate sobre o processo histórico que envolve o tráfico, ele tem fortes implicações ideológicas, porque ele tem efeitos contemporâneos bastante diretos. Né? E políticas contemporâneas podem ser pensadas e discutidas a partir da história do tráfico transatlântico. Por isso, debater conceitualmente o que é que significa escravidão, escravizado, o que isso tem a ver com a África, é o primeiro passo fundamental para a gente localizar esses debates historicamente. Tá? Então, a gente pode ver que, de uma certa maneira, pegando esses dois lados de uma balança, que é uma balança que não existe, existe no discurso popular, mas historiograficamente ela não deveria existir. Mas pegando esses dois lados de uma balança, a gente vai ver que a escravização opera em duas dimensões. Uma dimensão interna à África e uma dimensão externa à África. Conversar sobre essas duas dimensões é bastante fundamental, né? E para a gente entender como lidar com essa dimensão interna e com essa dimensão externa, a gente precisa, obviamente, falar das rotas de tráfico, as rotas que permitiram esse tráfico, e das especificidades que envolvem os processos históricos de cada uma dessas rotas, tá? Então, primeiro, quando a gente olha para essa dimensão do tráfico interno à África e das relações de trabalho e escravização internas à África, a gente tem vários elementos que precisam ser levados em consideração. A gente pode lembrar, por exemplo, da aula que eu falei do Império do Mali, do Manda Curufaba, e de como o Manda Curufaba, essas confederações hegemônicas do oeste africano, elas são o poder do Mansá, enfim, do líder, ele é atestado pela quantidade de pessoas que ele detém sob sua autoridade. Então, a gente pode não ter aquele processo de escravização completamente violento e desumanizante do tráfico transatlântico, mas a gente tem uma realidade que envolve processos de trabalho forçado ou de submissão na construção de estados africanos mais hegemônicos, como o Império do Ghana, o Império do Mali, o Império Songhai, vários dos reinos Yorubá que se formam depois e assim por diante. Então, a gente tem que levar uma série de coisas em consideração para pensar essa dimensão interna. E talvez o elemento mais importante sejam essas rotas, né? Todo mundo já ouviu falar, obviamente, da rota transsaariana, a gente falou um pouco dela, falando dos estados sudaneses, e a rota índica, que a gente falou um pouquinho quando viu a Costa Swahili, né? Então, o que são essas rotas, né? Essas rotas internas, que levam para fora da África também, são caminhos muito bem esquematizados, muito bem estabelecidos, que vão seguir algumas lógicas, né? Vão seguir uma lógica de conhecimento geográfico, uma lógica de demanda interna e externa, né? Essas rotas ligam a África a outros espaços. A transsaariana ao norte da África, a índica, obviamente, a tudo que está ao redor do mundo índico, né? Então, entre essas rotas que a gente tem, incluindo a transatlântica, né, uma das mais bem estabelecidas desde muito tempo, desde a antiguidade, é a rota transsaariana.
né? Ela tem um efeito fundamental para a gente pensar a história da África, não só em termos de escravização, mas de comércio geral, né? Como a gente viu lá na aula do Império do Mali, essa rota transsaariana permite que se troque, por exemplo, ouro e sal entre os beduínos do deserto, os berberes norte-africanos e os sudaneses da África ao sul do Saara. E isso vai formar sociedades específicas em cada um desses locais, né? Incluindo sociedades híbridas, obviamente, no meio do deserto do Saara. Tá? A gente conversou sobre a outra também, que é a Rota Índica, né? Provavelmente, em termos de volume de comércio, de grupos integrados nessa rota, a Índica fosse mais prevalente até do que a Transsaariana, né? Ela conecta várias cidades portuárias, que vocês se lembram, a gente chama de Costa Swahili, com a Arábia, a Pérsia, regiões do Mar Vermelho, com o sul da Índia, eventualmente até com a China, né? E além, não sei se vocês já ouviram falar ou assistiram um anime que saiu há pouco tempo na Netflix, do Yasuke, que é um samurai provavelmente moçambicano que é encontrado no Japão lá no século XVI. Então, obviamente que essa rota índica, ela conectava muitos espaços da África com vários outros espaços fora da África, né? E, obviamente, essas duas rotas, a transsaariana e a índica, a gente não está falando da mais recente, que é a transatlântica, elas têm algo em comum entre si, que é o quê? Tanto a rota transsaariana quanto a rota índica são, em grande medida, operacionadas por árabes ou, em alguma medida, por muçulmanos, africanos, persas ou árabes. Né? Desculpa, por muçulmanos. Né? Então, elas crescem quando o Islã surge. Elas têm uma relação muito íntima com o Islã, tanto na África quanto fora da África. Elas são de longuíssima duração, apesar disso, né? E elas não são necessariamente pensadas, como é a rota transatlântica, como rotas de tráfico de pessoas, né? Elas são rotas de comércio, e obviamente que nesse comércio a gente tem o envolvimento de vários produtos, e incluindo o envolvimento de pessoas que são capturadas e são vendidas e operam vários tipos de trabalho nos lugares para qual elas são enviadas, né? E aí, no que diz respeito aos escravizados que são trocados nessas rotas, né? O Islã, ele normatiza um pouco essa relação de captura, de escravização e trabalho, né? E enquanto uma religião normatizadora, ela vai propor regras muito específicas para quem podia ou não podia ser escravizado, né? Acho que é um consenso, né? A gente costuma ouvir isso. O Islã proíbe que outros muçulmanos sejam escravizados. O Islã também proíbe que cristãos, judeus e zoroastristas sejam escravizados, porque são povos do livro, né? Então, eles são considerados dhimmi. O dhimmi é o não muçulmano dentro de um domínio muçulmano que tem direito de proteção. Fora dessas religiões, está liberado. Né? Um muçulmano pode escravizar um não muçulmano, um não cristão, um não judeu, um não zoroastrista. Aí, claro, se a gente olha para o mapa da expansão islâmica, qual é a região que não inclui nenhum desses grupos? O interior africano. Né? Então, nesse sentido, nessa normatização religiosa, a gente começa a ver que, em especial, os mercadores árabes e os mercadores do norte da África vão ver uma oportunidade político-religiosa em uma expansão, ou pelo menos razias cada vez mais voltadas para o interior africano. Nesse momento, olhando para as rotas índicas e transsaarianas, a gente vai ver que o envolvimento delas com a escravização tem menos a ver com processos internos da África, tem menos a ver com africanos escravizando outros africanos, mas tem muito mais a ver com árabes buscando pessoas que eles consideram infiéis ou pagãos, né? E a África é o melhor espaço para isso, porque eles não conseguem fazer isso em certos espaços da Ásia, né? Um, Talvez também vocês já tenham ouvido uma tentativa de diminuir
o peso do tráfico transatlântico falando o seguinte: espera lá, o tráfico transatlântico aconteceu do século XVI ao século XIX. O tráfico de pessoas no Índico e no Saara aconteceu, sabe Deus desde quando, e foi até o começo do século XX. Obviamente, se a gente olha então para esse processo histórico, a rota transsaariana e a rota índica são muito piores, não é? Vocês já ouviram isso? Né? Inclusive, em aula, eu já ouvi isso algumas vezes. Existem várias explicações para mostrar o quanto isso não faz sentido, mas uma delas é o volume de pessoas traficadas. E a gente vai ver por que isso tem importância, tá? E existem algumas estimativas de que no Saara e no Índico, entre 1.000 e 3.000 pessoas por ano fossem traficadas. Então, se a gente pega de 700 a 1.900, isso dá uma quantidade grande de pessoas, obviamente, né? Mas olha a janela, né? O tráfico transatlântico fez quase o dobro disso em um período que não é nem metade desse tempo. E a gente vai ver, como eu falei, por que esse volume não é só o que é menos pior, mas tem a ver com um processo bastante fundamental para entender a escravização, tá? E essas rotas, então, envolvem essas expansões e essas razias, em especial de árabes ou de africanos islamizados, buscando grupos que não sejam muçulmanos para fazer o tráfico, né? Isso acaba esbarrando com relações étnicas e de parentesco, que vão ser fundamentais para a gente entender algumas coisas, mas eu vou falar isso já já. Então a gente pode olhar um mapa e pegando as rotas de comércio pré-atlânticas, né? Então aqui é do século XVI para trás. A gente vai encontrar essas regiões atuando nelas, né? A rota transsaariana fica aqui, obviamente, e a gente tem aqueles grandes grupos dos estados sudaneses hegemônicos que controlam as minas de ouro, fornecendo pessoas de ouro aqui para cima. Então aqui é aquela região que a gente viu do Império do Ghana, do Império do Mali, do Império Songhai. Aqui é o Kanem-Borno, que é uma dessas estruturas políticas que está ali junto com o Ghana e depois se divide em vários outros espaços étnicos hegemônicos, participando também. Então a gente tem aqui as rotas transatlânticas, transsaarianas, enviando pessoas escravizadas para as regiões nortes. E como a gente já tinha visto também, aqui na costa Swahili, né, a gente tem o tráfico que segue para esse lado. Agora, quando a gente olha um mapa desse, a gente vê, né, só por essas setas mais ou menos adaptadas ao número de pessoas que foram escravizadas, a gente consegue ver as diferenças. Que é uma coisa que a gente vai conversar um pouco mais, né? Se a gente olha o tráfico transsaariano, tem essas linhas pequenas. Aqui da Somália, entrando para dentro dos Grandes Lagos, da região de Uganda, enviando escravizados para cá, tem um pouco mais. A partir de Zanzibar, tem um volume grande, que aumenta em especial no século XVIII, né? Mas não há comparação com a dominação que o Atlântico exerce nesse processo de tráfico, tá? O Atlântico, ele existe durante 400, 500 anos para esse tipo de tráfico. Tanto que a gente tem sociedades diaspóricas formadas aqui por todo o continente. Algo que a gente não vê nos espaços asiáticos remotamente com a mesma intensidade, né? Então, o tipo de impacto social que essas rotas legam de um lado e do outro, obviamente, já é bastante diferente, né? Aqui a gente tem a reorganização social desses continentes baseado, né? Uma reorganização baseada no tráfico. O mesmo não acontece nesses espaços aqui. Uma outra coisa que a gente vai ver, em especial na próxima aula, é que esse volume imenso de tráfico no Atlântico não só reorganiza completamente as principais sociedades das Américas, como também vai reorganizar ao redor da demanda de seres humanos toda a costa ocidental da África.
em especial essa região aqui atlântica, e obviamente o Reino do Congo, da onde provavelmente vem a maioria das pessoas para o Brasil, né? Aqui do Reino do Congo, indo um pouco mais para o interior. Mas Benin, Costa do Ouro, etc., também exercem um papel grande para o Caribe e para a América do Norte, tá? Então, quando a gente olha para os debates de escravização, para as tentativas de explicação do que foi que aconteceu nesse tráfico transatlântico para ter tido esse volume gigantesco, por que existe um impacto tão fundamental da escravização na história moderna, a gente vai ver vários argumentos historiográficos tendendo a acreditar que ao longo da história a África foi um centro de escravização. Tá? E esse argumento ele é especialmente forte em pessoas que se posicionam contra qualquer tipo de debate sobre políticas reparatórias, né? Pessoas que não acreditam que o racismo exerce um papel de efeito social fundamental, em especial nas Américas, né? Geralmente é esse campo historiográfico que vai olhar para a África e pensar, bom, tá aí um continente que a história inteira, durante toda a sua história, escravizou tanta gente que permitiu que existisse o tráfico transatlântico, né? A grande questão é, por que a África é vista desse jeito? Né? Por que é tão importante jogar para tradições africanas a realidade da escravização? E aqui eu nem digo só a transatlântica, né? Mas esse argumento se estende para toda a história da África, tá? O motivo disso, em primeiro lugar, como a gente viu, é que essa narrativa ajuda a pesar a balança do tráfico transatlântico para a África, né? Então a gente vai jogar para a cultura africana o grande elemento de violência da modernidade, que é o tráfico. Ele é menos ocidental, menos europeu e mais africano. Se os africanos não escravizassem, não teria existido o tráfico transatlântico. Esse é o argumento que, no fundo, está por trás, né? Está amparando essa busca pela raiz histórica africana da escravização, né? Em segundo lugar, olhar para a África como o centro histórico dos grandes processos de escravização ignora o peso gigantesco que sociedades asiáticas e europeias tiveram na história da escravização, né? A gente costuma falar dessas rotas africanas, mas o Império Romano, por exemplo, ele era completamente baseado no processo de escravização. O volume de escravização no Império Romano talvez tenha sido maior do que a gente vê no tráfico índico e no tráfico transsaariano, né? Obviamente que não havia um elemento de racialização na escravização romana, mas a gente precisa. Todo mundo aqui já fez história antiga, eu acho, né? Para quem já fez história antiga, para quem se interessa por história antiga, para quem gosta disso, provavelmente tem uma certa imagem positiva do Império Romano. A gente fala sobre reapropriações modernas, obviamente, mas o Império Romano tem sempre um lugar especial na narrativa da história, né? E já passou da hora da gente olhar para o Império Romano como a gênese do imperialismo, né? Não só o imperialismo reapropriado no século XIX e no século XX, mas obviamente como um processo de imperialismo em si. O Império Romano, ele era expansionista, ele era terraplanista, não no sentido de que a Terra é plana, mas que ele fazia aquela terraplanagem que eu falei da colonização, e ele era um império alimentado por escravizados. Quando a gente está pensando o que faz da África um espaço ideal para a escravização, a gente está ignorando que, bom, o Império Romano era um espaço ideal para isso. O Império Romano inventa isso de uma certa maneira, a ponto dela ser recuperada depois, né? Porque o Império Romano faz isso como uma forma, um modo de produção, digamos assim, né? A existência do Império Romano, em uma grande medida, depende de escravizados.
A existência de sociedades africanas jamais dependeu de escravizados, né? Talvez quando a gente olha para espaços mais hegemônicos, dá para pensar um pouco isso, né? Mas como a gente vai ver, esses espaços hegemônicos se formam por conta de um mercado e não porque há um ímpeto político, cultural africano de escravizar, né? É, aí, né? Obviamente, quando o Império Romano some, esse papel de escravização acaba recaindo sobre o Islã. E aí entra aquele argumento, mas o Islã foi responsável por ordenar um tráfico muito pior do que o tráfico transatlântico, né? Como a gente estava falando agora. Um, mas, obviamente, é um método religioso por trás da lógica de escravização. E a gente tem que levar algo em consideração aqui que é muito importante. O que é que significa, antes do século XVI, ser escravizado? Né? A gente não está falando de pessoas racializadas que trabalham em grandes latifúndios e que são tratadas com extrema violência, como é o caso do século XVI para frente. Em certos casos, a gente está falando de pessoas que têm uma posição social quase que melhor do que pessoas livres. O caso dos mamelucos, por exemplo, que são turcos escravizados, que recebiam pagamento para serem soldados e que, num dado momento, tinham tanto poder que decidiam quem era o califa. Né? Uma coisa que eu estou falando em história medieval agora. Então, o papel, a função social, o tipo de trabalho, o tipo de tratamento concedido a pessoas escravizadas em determinados momentos da história é obviamente diferente daquele tratamento concedido pelo tráfico transatlântico a partir do século XVI, tá? Mas mesmo quando a gente está falando desses períodos anteriores ao século XVI, de tráficos não transatlânticos, mas baseados nos processos de expansão do Islã, a gente não pode ignorar também um papel de alteridade, o papel que a alteridade exerce, e eventualmente de uma proto-racialidade, digamos assim, de uma proto-racialização, né? Há, por exemplo, no século X, século IX, uma revolta de pessoas escravizadas no Iraque, chamada de revolta de Zand, né? Como eu comentei na última aula, Zand é um termo persa para negros. Então vejam, no século X, há uma revolta imensa de pessoas Swahili lá no Iraque, uma revolta que dura quase 10 anos. Assim, é um negócio impressionante pelo seu volume. Ou seja, havia muita gente no Iraque que foi traficada da costa Swahili, da Somália, da Etiópia, enfim, né? De regiões da costa oriental. E então a gente já consegue ver também algum papel da alteridade e da racialidade nesses processos de escravização anteriores ao século XVI. Tá? E essa questão da alteridade é um ponto importante, porque um dos elementos de debate que a historiografia coloca para pensar a origem da escravização na África tem a ver com a realidade étnica do continente. Tá? Se lembrem, quando a gente falou de Império do Mali, que eu comentei que é muito importante que a gente olhe para a história da África pensando recortes étnicos. Isso, obviamente, é bastante importante para a gente entender sociabilidades, movimentos, formações políticas, etc. Mas há toda uma corrente que se apropria desse debate para falar o seguinte: é justamente nessa realidade étnica, nessas várias divisões étnicas, que a gente tem uma facilidade africana, entre aspas, para o desenvolvimento da escravização. Porque você vai fazer guerra contra o seu vizinho étnico. Nessa guerra você vai fazer prisioneiros e esses prisioneiros vão ser escravizados. Então, durante muito tempo, quase toda a primeira metade do século XX, esse tribalismo, porque essa realidade étnica é vista pela historiografia tradicional como um tribalismo, né? Esse tribalismo, ele era visto como uma base antropológica para pensar a escravidão no caso africano. Então era quase como se fosse um argumento atemporal de que por ser formada por sociedades tribais, a África estava predisposta a escravizar pessoas. Por quê? Porque dentro das guerras étnicas, que aconteceriam muito fácil em muitos lugares durante muito tempo, a gente teria uma constante lógica social de escravização.
né? Só que daí a gente pode pensar o seguinte, né? Pensando como esses debates vão se encaminhando, pensando como a historiografia de vez em quando tenta jogar para a realidade africana o tráfico transatlântico, por exemplo, né? O Islã fica com o resto, mas o tráfico transatlântico tem a ver com a África. Vendo como a historiografia tenta tribalizar essa realidade étnica e argumentar que essa tribalização se encaminha para uma escravização, seria uma antessala da escravização, a gente pode pensar o seguinte, né? Simplesmente fazer a seguinte pergunta: há alguma coisa na forma com que as sociedades africanas se instituem que demanda uma prática de escravização? Existe algo intrínseco a culturas africanas, Bantu e Mandé em especial, que se relaciona antropologicamente com a escravização? A gente pensaria que, obviamente, que não, né? Mas nunca foi assim tão simples. E para quem lê o texto, e é um texto não é tão fácil de acompanhar, tá? Mas é um texto super fundamental. Para quem lê o texto, viu que o Meia-Sul começa o texto, né, fazendo uma crítica a uma dupla, que é a Suzanne Myers, ou Myers, eu não sei porque ela é belga, e ao Igor Kopitov, né, que são grandes estudiosos da história africana, em especial dos processos de escravização. E aí, essa pergunta, o que antropologicamente faz a África ser um continente com uma longa história de escravização, demanda, né, essa explicação justamente antropológica da Susan Myers, enfim, e do Igor Kopitov. O Miyasu considera a explicação que eles dão completamente absurda, tá? Na verdade, oposta ao que ele propõe, mas a gente já vai ver isso. O que é que essa dupla propõe, no final das contas? Né? Qual é a tese deles? A tese é que eles buscam entender a escravidão do ponto de vista antropológico, né? Para conseguir pensar sistemas mais amplos e diversos de escravidão a partir do que eles conseguem ver na experiência africana. Isso não está dito, mas o que está subentendido é o seguinte: se a antropologia consegue pensar qual é a chave de explicação da escravidão em sociedades tribais, ela teria como reconstruir os processos históricos para chegar no Império Romano, no século XVI, em qualquer outra sociedade que inclua a escravização. Então, isso não está dito, mas está subentendido que as sociedades africanas poderiam ser uma espécie de tubo de ensaio antropológico. Como a gente viu, a antropologia está fortemente ligada com aquela biblioteca colonial, quando se pensa a África, né? Então, falar isso significa pensar, temos aqui sociedades ahistóricas e primitivas. Se a gente entender como que essas sociedades ahistóricas e primitivas funcionam, a gente vai ter chaves de interpretação para as sociedades mais avançadas. Em uma grande medida, a antropologia nasce dessa forma, né? E não diretamente assim, mas é isso que está posto nessa teoria da Myers e do Kopitov, né? E aí, essa explicação, essa busca por uma explicação antropológica da escravidão na experiência africana, ela é primeiro lançada, né? O primeiro mote para ela é perceber a longevidade das sociedades de parentesco na África. Já vou explicar o que isso significa, né? Por que isso é importante? Mas primeiro, o que são sociedades de parentesco, né? Sociedades de parentesco são grupos sociais pequenos, o que algumas pessoas chamariam de tribo, por exemplo, em que a coesão social não se dá por classes, mas se dá por relações familiares, tá? Então, existe em sociedades de parentesco uma ordem social fundamental para que ela exista, né? E na visão de muitos antropólogos,
essa ordem social das sociedades de parentesco é um patriarcado absoluto que demanda controle. Então a lógica é a seguinte: você não tem um rei, que é uma classe específica. Você tem um pai, um patriarca de uma família. Você não tem outras classes abaixo do rei. Você tem outras relações familiares abaixo do pai. Você tem as esposas, os filhos, os primos, os tios, e isso tudo, obviamente, definido também por idade, né? Então, em sociedades de parentesco, que são vistas como sociedades tribais e primitivas, sem classes sociais, todo mundo produz, ou seja, todo mundo trabalha, todo mundo planta, todo mundo colhe, e todo mundo está sob a autoridade dos chefes de família, né? E a sociedade de parentesco, obviamente, gera apegos aos ancestrais, alguns elementos que a gente vê em culturas Bantu e Mandé, por exemplo, né? Gera apego à etnicidade, porque etnicidade que garante quem são os teus próximos, né? E gera também uma espécie de gerontocracia, ou seja, pessoas mais velhas estão livres do trabalho e precisam ser sustentadas. Pessoas muito jovens estão livres do trabalho e precisam ser sustentadas. E as pessoas que podem trabalhar são as que produzem. Então, sociedades de parentesco são cíclicas, né? Porque elas dependem do envelhecimento. Quanto mais pessoas velhas, menos trabalho vai ter para ser feito. Logo, você constantemente tem que estar produzindo um contingente que possa trabalhar, tá? Então, dá para ver como sociedades de parentesco são sociedades de subsistência. E por isso, o trabalho para elas é fundamental. Quanto mais gente trabalhando, mais gente nascendo e mais gente vivendo bem depois do seu ciclo de trabalho. E isso vai caminhando, né? E aí a tese da Myers e do Koptoff é a seguinte: é a de que essa autoridade absoluta patriarcal no seio da família, junto com a necessidade de exploração do trabalho de todo mundo, ia gerar a lógica inicial da escravidão, né? E aí, consequentemente, a preponderância de sociedades de parentesco em vários espaços africanos fariam do continente africano, né, um ponto central na história da escravização, né? E isso teria facilitado as lógicas de tráfico, porque quando muçulmanos ou europeus tivessem tido contato com essas sociedades de parentesco, eles estariam tendo contatos com sociedades que não têm problema em escravizar e vender e comprar, por exemplo. Então, o que se coloca é a escravidão, em Myers e Koptoff, é um contínuo das relações de parentesco, né? E as relações de parentesco são essas sociedades pequenas, étnicas, vistas de forma tribal e primitiva, certo? E aí, essa tese faz bastante sucesso, porque ela parece ser de longa duração, ela tem um certo cunho antropológico, ela tenta explicar um ímpeto quase que natural pelo processo de escravizar o ser humano, pensando nessas relações de parentesco, e ela acaba fazendo algum sucesso ali nos anos 60, 70, né? E aí vem o Meia Sul, que escreve esse livro chamado Antropologia da Escravidão, e ele vai completamente no oposto dessa tese, tá? Ele vai falar que essa tese é completamente absurda para pensar a realidade africana, e ele vai argumentar duas coisas a partir disso. Primeiro, ele vai falar que, apesar dessa busca por uma escravização de parentesco em tribalismos africanos, a África, como um todo, é um dos últimos espaços na história do mundo a encarar sistemas de escravização. Ou seja, ele fala bem no comecinho do livro, as pessoas estão buscando a explicação da escravidão no último lugar a ser escravizado, e não o contrário, né? E ele vai falar também que a escravização não só é muito tardia na África, como ela é diametralmente oposta às sociedades de parentesco. Ela é incompatível com sociedades de parentesco. E por que ele
acha isso, né? Porque, como a gente viu, uma sociedade de parentesco é uma sociedade de subsistência. Ela precisa constantemente se reproduzir, ela precisa constantemente trabalhar para conseguir manter pessoas mais jovens e pessoas mais velhas. E esse ciclo precisa continuar, senão a sociedade deixa de existir, né? Logo, ela não pode, uma sociedade de parentesco não pode contar com elementos sociais, com pessoas que consumam a produção dessa sociedade e não se reproduzam. E aí a gente vai entender por que que o Ieyasu fala que o escravizado não se reproduz, né? Porque do contrário ele não é um escravizado. E então, por conta disso, né? Um sistema estrutural de escravização jamais poderia se sustentar nesse tipo de sociedade, porque ela não pode ter pessoas que não estejam integradas e produzindo. Ela não pode contar com um grande contingente de pessoas que não vão, ao longo da sua vida ativa, né, gerar outras pessoas que façam parte dessa sociedade. E escravizados seriam estranhos dentro dessas sociedades de parentesco. Logo, não fazem parte dela. Logo, consomem e não reproduzem. Essa é a chave bem geral do argumento do Ieyasu, né? E ele vai dizer isso por quê? Porque a sociedade, para ele, a sociedade de parentesco está baseada em duas categorias: quem faz parte dela e, obviamente, quem não faz parte dela, né? Parece óbvio, mas isso implica em várias análises históricas. Então, ele localiza o ingênuo. Ingênuo é quem é gerado dentro da sociedade. E o estranho, que é quem é gerado fora da sociedade. Então, o ingênuo é quem compõe o parentesco. O estranho é quem está fora do parentesco. O ingênuo está sob autoridade dos mais velhos, mas não é um escravizado, independente do tipo de poder que os mais velhos exerçam. Já um escravizado vai ser sempre um estranho, né? Então, se um escravizado é trazido para uma sociedade de parentesco e ele gera filhos, e esses filhos são considerados ingênuos, acabou ali o processo de escravização, né? E é mais importante ter essa geração de ingênuos do que a chegada de estranhos. É uma lógica muito simples que o Ieyasu coloca, e ele vai fazer todo um argumento com relação a isso, né? É um argumento muito bem estruturado. Mas então, né, pensando essa relação de quem nasce na sociedade e quem nasce fora, quem é ingênuo e quem é estranho, né, faz com que o Ieyasu dê um argumento muito direto. Se uma pessoa não tem direitos de reprodução, nem biológicos e nem sociais, ela está escravizada. Se ela tem direitos de reprodução, né, mas ainda assim está trabalhando forçadamente, etc., ela pode ser uma pessoa serva, ela pode ser qualquer coisa, mas não é uma pessoa escravizada. Então, olhando para as sociedades de parentesco, Myers e Koptoff falam: aqui está o germen da escravização. Olhando para as sociedades de parentesco, o Ieyasu fala: isso aqui é o oposto de escravização. Porque, no fundo, o que ele vai falar é: ser uma pessoa escravizada é não ter o direito de reprodução. Não ter o direito de reprodução biológica, eventualmente, e, por outro lado, não ter o direito de reprodução social, né? Se uma pessoa pode se reproduzir socialmente, se os seus filhos vão ser pessoas ingênuas, ou seja, pessoas que estão dentro de uma sociedade, a escravização acaba ali, né? E aí, se a pessoa pode, então, se reproduzir, por várias razões, ela está se integrando à sociedade e a escravização não segue para frente. Não pode haver um sistema de escravização num espaço africano de sociedades de parentesco. São duas coisas opostas, né? Então, o que a gente tem que fazer é pensar uma distinção fundamental, né? Que o Ieyasu permite que a gente faça. O argumento dele permite que a gente faça uma distinção que é muito clássica, mas eventualmente parece que é esquecida, né? Quando ele está falando sobre ingênuos e estranhos,
e como isso não garante um sistema antropológico de escravização, ele está falando uma coisa básica, que é o seguinte: a existência de pessoas escravizadas é uma coisa, a existência de um sistema escravagista é outra. São coisas que não são a mesma coisa, né? Sociedades de parentesco, elas podem incluir pessoas escravizadas, são os estranhos, mas elas não são o sustento da produção dessa sociedade. Elas são uma exceção, não é? Então, porque existem pessoas escravizadas em sociedades, não quer dizer que ali haja um sistema de escravização. Eu comentei isso com vocês em outra aula, mas a gente pode pensar da seguinte forma: é, se a gente fosse tentar definir em português a diferença entre um escravo e um escravizado, a gente consegue entender melhor isso, né? Um escravizado é uma pessoa que está sob aquela condição. Juridicamente, a gente está falando de uma pessoa, né? Quando se fala, isso funciona em inglês em especial. Um escravo, a gente está apontando para alguém que está sob um sistema que não permite mobilidade. É o que a gente vê no Brasil no século XVI, no século XVII, no século XVIII, no século XIX, né? É o que a gente vê no Caribe, é o que a gente vê nos Estados Unidos. Pessoas que não têm socialmente capacidades jurídicas de ter a sua própria representação social. E isso é um sistema total, né? Não tem pessoas esporádicas que são escravizadas. E aí, quando a gente olha para qualquer sociedade, provavelmente qualquer sociedade, ou a maioria, na longa história do mundo, a gente vai ver que existem pessoas escravizadas, mas não existem sistemas de escravização. O Império Romano estabelece um sistema de escravização. O tráfico transatlântico estabelece um sistema de escravização. Então, é, é certo que essa visão antropológica das sociedades de parentesco como geradoras da ideia de escravização leva a gente a não conseguir fazer a separação entre pessoa e sistema, entre exceção e regra. E aí o Meia-Sul tenta voltar e mostrar que existe uma diferença muito grande entre exceção e regra. E é nessa separação entre exceção e regra que a gente vê a enorme diferença que existe entre o tráfico índico e transsaariano e o tráfico transatlântico, que gera sociedades baseadas nisso, ao contrário das outras duas rotas, né? Então, hum, o Meia-Sul coloca isso, que um sistema escravagista é diferente de simplesmente escravizar pessoas. O sistema escravagista é uma forma de produção que, no fundo, é insustentável, a gente vai entender isso, né? E que depende de uma constante oferta e demanda de almas, de pessoas. É preciso que haja um ciclo constante de oferta e demanda, oferta e demanda, oferta e demanda. Só o processo de escravizar, de ter uma guerra, fazer prisioneiros e colocar esses prisioneiros numa posição de não representação social, isso não é um sistema. Isso é uma coisa que uma sociedade está fazendo com base em suas próprias tipologias, né? O sistema depende de oferta e demanda, oferta e demanda. E aí o Meia-Sul identifica essa lógica fazendo uma metáfora. Essa lógica que eu quero dizer é, para definir o escravizado, a gente tem que saber quem pode reproduzir e quem não pode. E isso define o sistema. E aí ele usa essa metáfora que está no título do livro e que dá o nome para cada uma das três partes do livro, que é o ventre de ferro e prata, né? O Messo vai dizer o seguinte, né? Como pessoas escravizadas, nessa lógica de um sistema, não têm direitos reprodutivos, eventualmente biológicos, mas especialmente sociais, elas não podem ser geradas dentro de uma sociedade. Ou seja, elas nunca podem ser ingênuas, né? Então, metaforicamente, a pessoa escravizada não vem de um ventre biológico. Ela vem de um ventre de ferro e prata. O que é que significa ferro e prata nesse caso, né? Significa que a reprodução, a existência de escravizados e a existência de um sistema de escravização não vem da geração parental, vem da guerra, que é o ferro, e do comércio, que é a prata.
Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: entender o sistema não depende de entender como que essas sociedades de parentesco funcionam. Depende de ver como elas são afetadas pela guerra e pelo dinheiro, pelo comércio, pela prata, nesse caso aqui, né? Então, em outras palavras, é esse conjunto de guerra e comércio que vai gerar pessoas e sistemas de escravização, né? Não é aquele contínuo da transformação das sociedades de parentesco, como colocaria Myers e Kopitoff. Não é um dado antropológico, é uma realidade material. E o Meia-Sul, ele tem uma forte influência do marxismo e do materialismo histórico. Então, ele coloca um pouco disso, obviamente, nessa explicação, né? Então, a gente pode pensar que se há uma necessidade de guerra e de um comércio, de um mercado, para que a gente tenha uma forma de constantemente escravizar, gerar pessoas escravizadas, né? A gente não pode, por consequência, a gente não pode olhar para as sociedades de parentesco para procurar isso, porque elas operam numa realidade oposta, né? Para entender como surgem esses sistemas, em especial no caso africano, a gente precisa olhar para processos históricos para entender isso, né? E aí olhar para a história nesse sentido acaba, obviamente, significando olhar para relações amplas, muito mais globais e muito mais móveis do que as relações parentais na África, né? E a gente tem que olhar para essas amplas relações globais para ver como que são elas que geram possibilidades de guerra e comércio, né? Basicamente, guerra e comércio dependem de expansão, dependem de contato com outras sociedades. E muitas vezes, essas outras sociedades são sociedades fora da África, não é? Então, a guerra necessita de expansão. Então, um Estado africano, como por exemplo o Império do Mali, né, que é baseado na guerra, ele precisa superar os limites materiais das sociedades de parentesco. Por isso, ele precisa crescer, precisa de maior contato e precisa de maior heterogeneidade. Dentro da África, estados baseados em escravização não podem ser sociedades puras de parentesco, pequenininhas. É o contrário, tem que ser sociedades heterogêneas que vão engolfando outras sociedades. É o caso do Ghana, em especial o caso do Mali e é o caso de Songhai, né? Justamente essa relação de expansão e transformação heterogênea, né? Inclusão de pessoas dentro dessa sociedade que acontece nos estados sudaneses, né? E aí, por outro lado, como a gente já conversou agora há pouco, o Islã ele vai ajudar a sedimentar rotas muito bem estruturadas de comércio, né? E, obviamente, essas rotas de comércio vão criar uma constante relação de oferta e demanda para seres humanos, né? Então, basta que a gente lembre dos casos da costa Swahili, dos portos orientais, que estão integrados nesse comércio, né? Que servem como portos para a venda de pessoas, em especial o Zanzibar. Ali é o comércio que define, né? É a prata. No Ocidente é o ferro. Então, são esses dois ventres que estão gerando sistemas mais estruturados de escravização. Obviamente que só de olhar para esse lado, a gente já percebe que não existe uma explicação intrínseca à África para falar sobre isso, mas fora dela, guerra e comércio, né? Então, é justamente por conta desse ventre de ferro e desse ventre de prata que a gente vê um foco grande, né, no processo de escravização dentro da África pré-atlântica, no Sahel, na bacia do Níger, e na costa oriental, porque ali a gente tem a guerra e o comércio, né? Fora dessa lógica, a gente tem a bacia do Congo. E olha que interessante, a bacia do Congo não está integrada. A bacia do Congo, eu quero dizer, é basicamente o centro, né? O centro do continente. Ele não está diretamente integrado nem à lógica de guerra ampla e nem à lógica de comércio amplo. Ou seja, não está em contato nem com o ventre de ferro, nem com o ventre de prata. E aí, como essas duas coisas não reorganizam a sociedade as sociedades da bacia do Congo,
essa é uma das últimas regiões em que o tráfico atua. Só lá no século XVII, basicamente, né? E ele não era endêmico nessa região. Passa a ser depois desse início desse processo. Ou seja, de uma certa maneira, a gente pode ver que, na verdade, a demanda por escravizados é trazida à África. Ela não parte da África, né? Aí é muito fácil você ver uma realidade externa demandando uma coisa e a historiografia falando, mas aconteceu dentro da África, então foram africanos que escravizaram. Mas existe uma demanda fora pedindo isso, né? Quase que ordenando as sociedades dentro para fazerem isso. E por isso é importante ter essas distinções conceituais, né? Então, para a gente resumir esse conceito, no fim das contas, a explicação pode ser muito mais simples, né? Ela não tem que voltar numa antropologia de parentesco. Ela pode ficar no seguinte: a existência de um sistema escravista é a existência de um mercado. Simples. O mercado demanda que esse sistema exista. É um mercado que demanda que grupos sejam escravizados. E assim por diante. Quanto mais cresce esse mercado, mais cresce esse sistema, né? O Miyasu fala, né, que condições jurídicas e discursos ideológicos de manutenção da escravização, no fundo, eles são submetidos ao mercado. Né? Então, ele fala isso logo na introdução do livro dele, que Myers e Koptoff, por exemplo, estão pensando o parentesco como base da escravização, porque estão pensando nessa lógica jurídica da posse de uma pessoa sobre a outra. Então, se um pai de família tem a posse dos seus filhos e das suas esposas, por exemplo, você transporta isso para a lógica de escravização. O Miyasu fala, esse discurso jurídico é só consequência do processo de mercado. O mercado estrutura, né? A demanda é que estrutura esse sistema. Então não são os discursos jurídicos, nem as visões ideológicas que definem as formas de escravidão, né? É a demanda por pessoas que vai gerar esses discursos, né? Na verdade, mais do que isso, né? É na compra e na venda de pessoas que está o alimento desse sistema. Não é nem na força e no tipo de trabalho. O que isso significa? Significa que, para entender o que significa um grande sistema de escravidão, não basta só que a gente entenda que tipo de trabalho é demandado das pessoas que são escravizadas. Mas é preciso ver o que se gera na compra e na venda. A compra e a venda, esse processo de câmbio com pessoas, ele é a explicação fundamental desses processos. Esse processo de compra e venda, na maioria dos casos, demanda sociedades externas à África, inclusive. Então, o sistema não parte de dentro, o sistema parte de fora. Isso é uma lógica bastante importante, né? E claro que quando a gente está pensando no caso da guerra, né? A busca por poder é que alimenta esse sistema. De novo, não é o serviço que o escravizado vai desempenhar, mas é poder exercer o poder. A mesma coisa acontece no mercado. Não é o trabalho que vai definir, é a compra e a venda. É ali que está o processo de enriquecimento, né? E a gente vai ver como isso, obviamente, está completamente ligado ao tráfico transatlântico, né? Então, olhando para isso tudo, a gente pode tentar fazer uma contextualização e abordar, dentro dessa contextualização, o que significa esse debate de conceitos e o que significam essas polêmicas todas, né? Então, como eu comentava, uma dessas polêmicas historiográficas né, bastante comum, a afirmação de que a África já praticava a escravidão e ela ensinou essa prática ao Ocidente, né? Que é que a gente pode falar sobre isso? Quando a gente topar com esse argumento, já existia lá, só foi copiado para fora. A gente só tem que se lembrar do mercado, não é? Então, é possível falar que a África ensinou o tráfico para o mundo atlântico? Se a gente olha para o argumento do Myers e Koptoff, em uma certa medida, talvez. Mas se a gente olha por esse lado
que não busca o tribalismo, mas que olha para o mercado, é, na verdade, o oposto, né? Não é a escravização africana que ensina nada. É a demanda do tráfico que demanda a expansão cada vez maior de sistemas de escravização, né? Obviamente que a resposta para isso, né? Como funcionam esses processos dentro da África de escravização são importantes, mas isso a gente vai debater na próxima aula, né? Então, se existe um mercado, assim como existe, né, um mercado transaariano e índico, né? Por que que o volume do tráfico atlântico é tão grande, né? Isso já não bate com a ideia de que a África ensinou o tráfico, né? Porque daí a gente teria um volume igualmente grande no Saara e no Índico. A gente não tem. A gente tem, obviamente, no Atlântico, né? Por que tanto volume? O que garante tanta demanda desse mercado atlântico? Por que que isso é importante, né? E no fim, qual é a diferença do tráfico transatlântico, né? Existe uma diferença entre ele e o tráfico muçulmano, islâmico, no Saara e no Índico, né? Então, se a gente junta todas essas informações, o que é que a gente pode dizer, afinal? Por que que o volume do Atlântico é tão grande, né? Quais são as diferenças da lógica atlântica? Bom, o volume é tão grande porque existem diferenças. Começa por aí. Então, a gente não coloca no mesmo pacote o tráfico transatlântico, o tráfico transsaariano e o tráfico índico. Não funciona, não dá certo. Existem especificidades fundamentais no tráfico transatlântico, tá? A primeira diferença, essa primeira especificidade, é justamente o que estabelece o mercado transatlântico, tá? A gente está falando de colonização, né? A colonialidade é a que vai estabelecer o mercado transatlântico. E ela coloca um primeiro ponto aqui para gente, que é a triangulação. Um processo que não acontece nos outros mercados, mas que acontece no transatlântico. O que é que significa triangulação? Né? Talvez vocês já tenham conversado sobre isso em outras disciplinas, não sei, né? Mas para a gente se atualizar, basicamente a triangulação é essa troca tripartite que envolve alguém que ganha dinheiro vendendo arma e outras manufaturas para a África, alguém que ganha dinheiro trocando isso por pessoas, né? E enviando essas pessoas para as Américas, e alguém que ganha dinheiro produzindo algo com essas pessoas escravizadas nas colônias, né? Ou seja, o que a gente tem é a triangulação é Europa mandando armas para a África, recebendo pessoas escravizadas, mandando essas pessoas escravizadas para as Américas. Nas Américas, essas pessoas fazem um trabalho muito pesado e os produtos desse trabalho acabam voltando a enriquecer a Europa. Então, esse triângulo ao redor do Atlântico, ele não acontece no caso transsaariano, ele não acontece no caso índico, tá? Em que a gente tem a Europa entre uma colônia e uma constante oferta de pessoas. Essa realidade dupla, né, que está envolvida na triangulação, é fundamental para o tráfico transatlântico, né? E para que ela exista, junto com o tráfico, tem que ter o processo de colonização. Então, são trabalhos feitos em dois continentes que compõem essa triangulação, né? E isso é tão importante, isso gera uma materialidade tão grande para a Europa, isso gera um efeito prático tão fundamental para o avanço europeu e para o desavanço das colônias e da África, que não é à toa que a gente considera que basicamente o mundo moderno nasce nesse momento, né? Por um lado, a gente poderia ignorar a parte da triangulação e só olhar a subida constante da Europa a partir do século XVI e pensar: a modernidade é isso, essa engenhosidade, esse avanço,
tudo isso que está sendo criado, arte, estética, sei lá, os palácios, o Palácio de Versailles, coisas do tipo, né? Tudo isso é o grande exemplo da modernidade, é o triunfo europeu. Só que daí a gente olha, esse triunfo europeu, ele está sendo feito nas costas do tráfico transatlântico e da exploração das colônias. É desses dois lugares que vem o dinheiro para isso, basicamente, né? Então, quando a gente olha para a modernidade, incluindo esse processo, a gente vai ver que é essa triangulação que vai alimentar esse mercantilismo comercial, que vai dar origem ao capitalismo, basicamente, o capitalismo mais moderno, pelo menos, né? É essa triangulação que vai dar o avanço material europeu, obviamente, em detrimento de uma transformação social na África por causa da demanda de escravizados, e da total terraplanagem das Américas, né? Então, o processo de colonização destrói as colônias, cria sociedades fantasiosas ali dentro, essas reproduções fantasiosas da metrópole, mas compostas por diferentes status sociais e raciais, né? Na África, reorganiza sociedades que acabam se tornando basicamente completamente dependentes do que elas recebem vendendo pessoas. Então, o tráfico aumenta a escravização na África, o que traz um impacto muito grande. E tudo isso se traduz em avanço material europeu. De uma forma muito simplista, obviamente, é isso que a triangulação faz, né? Então, para entender o que, por sua vez, sustenta a triangulação, né? O que sustenta esse tráfico triangular é a ideia de colonialidade, né? Então, é esse processo violento da colonização que vai financiar e vai justificar a triangulação. E aí vejam que interessante. O que é que acontece quando esse sistema não se sustenta mais? Quando se torna inviável para a Europa manter a triangulação, o processo de violência vem por outro lado. E a gente tem o início do imperialismo, lá no século XVIII, XIX, basicamente. Né? Então, troca uma coisa por outra, mas demonstra como essa triangulação é muito importante. Né? Então, no fundo, falar de colonialidade nesse caso significa que essa possibilidade de soterrar, né, de causar o etnocídio, o epistemicídio e a terraplanagem das colônias americanas, para poder fazer isso, é preciso que haja pessoas escravizadas que vão substituir um aspecto social dessas novas colônias, né? Vão se tornar a força de trabalho. E aí, obviamente que os escravizados, por sua vez, vão gerar uma forma de distinção social nessas colônias por conta da racialização. E nesse ciclo, a gente tem uma nova sociedade nascendo nas Américas, construída em cima da violência contra os grupos que já estavam lá, na violência racial e do tráfico, e no enriquecimento de um segmento específico da sociedade. Não é muito diferente do que a gente ainda vê se reproduzindo em uma certa medida, né? Então, além da manutenção da escravização, a colonialidade também gera a racialização. A racialização retroalimenta a escravização. E a gente tem esse ciclo da modernidade que racializa e escraviza. E escraviza porque racializa. E assim por diante. Né? Então, quando a gente chega no século XVIII, no Brasil, no século XIX, a racialização é a grande marca da escravização. Né? E a partir dessa realidade aqui, inclusive, a ideia, essa explicação do Meia-Sul de que uma pessoa escravizada não tem como gerar outra pessoa escravizada, do contrário, ela não é escravizada, não funciona mais. Se a gente olha para as sociedades racializadas, essa explicação não funciona mais. O que isso significa? Significa que ela funciona para o pré-século XVI. Para enquanto a gente está tentando entender o que isso tem a ver com a história da África. Depois que o tráfico transatlântico começa, a gente vê que a lógica muda. Mais uma diferenciação
das outras rotas de tráfico, né? E aí basta, né, como eu estava falando, para a gente ver o impacto que esse processo tem, basta que a gente olhe para os problemas estruturais de racialização que as Américas têm hoje, né? Isso está enraizado nessa lógica da triangulação, nessa lógica da demanda do mercado, etc, 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 né? O Brasil, por exemplo, foi o primeiro país, o primeiro lugar, na verdade, a receber a venda de pessoas por parte dos europeus, né? E não à toa também foi o último a abolir, foi o que teve o maior volume. Então, a gente consegue perceber como esse processo ele tem uma consequência social, talvez até de percepção cultural. Essa relação com a violência tem um impacto tão grande na percepção cultural, na organização social, na divisão do trabalho, na divisão das classes, que a gente consegue perceber isso até hoje, né? Então é por isso, né, pelos efeitos dessa colonialidade, que a partir daqui a gente começa a ver também que o tráfico transatlântico, já que ele está baseado nessa triangulação colonial, ele também vai gerar formas diferentes de se tratar a pessoa escravizada. Não só por conta da racialização, mas por alguns outros pontos que a gente já vai ver, né? Então, aqui, focando na América do Norte, que é o que esse mapa está fazendo, a gente vê esse processo de triangulação, né? Para que essa triangulação exista, tem que haver colônia, que é o terceiro elemento entre aquela bilateralidade que tem no tráfico transsaariano e no tráfico índico, né? Então, se a gente não tem esse terceiro elemento que é a colônia, a gente só tem um mercado bidirecional, né? Então, quem é que no fim das contas ensina o tráfico para a Europa, né? Não é a África, é a tentativa europeia de entrar nesses mercados bidirecionais. A Europa tenta, num dado momento, e basta pensar em todas as piadinhas de portugueses tentando buscar é, tempero lá do outro lado do mundo, né, nas Índias, que a gente vê como a Europa estava tentando se integrar à rota transsaariana e à rota índica, né? Mas daí, por vários motivos, se abre esse novo cenário das colônias, né? Se abre esse novo cenário da colonização, e ela pode entrar nesse sistema bidirecional impondo uma nova lógica, porque ela tem esse terceiro elemento aqui, né? E aí vem, ao invés de ter a lógica bidirecional, a gente tem a lógica triangular, que afeta esses dois espaços, só beneficiando o espaço que está recebendo tudo isso daqui, né? Que está mandando para cá e vendendo tudo isso daqui, né? Por isso, essa triangulação. Mas eu estava falando da diferenciação, né? Um dos elementos de diferenciação também desse processo que acabam afetando o nosso debate conceitual sobre escravização, né? E uma dessas alterações nessa condição existencial, humana, social, cultural do escravizado, que é completamente típica do Atlântico, é a passagem do meio, né? Então, grosso modo, a passagem do meio é simplesmente o nome que se dá ao segundo estágio do processo de tráfico. O primeiro estágio é a chegada nos portos, porque essas pessoas escravizadas aqui não estão vindo dos portos, elas estão sendo enviadas para os portos, que é onde existe a demanda. Aí tem o segundo ponto, a passagem do meio, que é essa travessia, e obviamente o terceiro ponto é a chegada nas colônias. Por que isso aqui altera a percepção existencial do que significa ser escravizado nesse momento, né? Bom, esse processo de passagem do meio não é só uma viagem, né? A gente já conversei um pouquinho sobre isso com vocês, mas essa passagem do meio envolve apagamento da etnicidade. Então, os compradores de pessoas, os traficantes, eles separavam quem entrava no barco das suas famílias e das suas etnias. Então, era difícil que pessoas dentro do barco se comunicassem,
porque elas não tinham laços de parentesco e nem laços étnicos com quase ninguém ali dentro. Então ali havia uma quebra da realidade étnica parental de várias dessas pessoas traficadas, né? Elas perdiam o seu nome e elas perdiam a sua religião. Ainda que, obviamente, elas mantivessem a resistência a perder sua religião, tanto é que a gente tem religiões de matriz africana no Brasil, né? Mas, de qualquer forma, havia a intenção do traficante de apagar o nome e de apagar a religião. E por isso que a gente não encontra sobrenomes tipicamente africanos nas diásporas, não é? Porque o nome desaparece, a língua desaparece, a etnicidade desaparece e a pessoa se transforma em escravizado, negro ou algo do tipo, né? É difícil definir quais são as etnias, né? Quem faz parte dessa diáspora sabe que é muito difícil saber da onde vêm as suas raízes, que tipo de religião que era praticada, quem, né, quais eram as classes sociais, os estatutos sociais dessas sociedades, tudo isso é desmantelado na passagem do meio. E além dessa violência simbólica que eu já falei, há uma violência proposital nos navios. Isso é uma coisa que precisa fazer a gente pensar. Esses navios, eles não eram só projetados para gerar lucro, do tipo colocar o maior número de pessoas possível dentro desse navio. Ele era gerado para quebrar fisicamente essas pessoas. E isso mostra para nós que o ponto do sistema de escravização não é o trabalho. Porque se fosse o trabalho, não haveria tanta violência que geraria tanto processo de morte nessa passagem do meio, né? Tem um site chamado Slave Voyages. Depois eu posso mandar o link por WhatsApp. Não sei se vocês conhecem. Mas ele cataloga, tem um mapa interativo nesse site que cataloga quase todas as viagens conhecidas de barcos pelo Atlântico. E é uma coisa assustadora quando se chega no século 17 e 18. 19, inclusive, porque daí o Brasil se torna o foco como nunca foi antes do tráfico. E tem também uma estimativa do número de pessoas embarcadas e do número de pessoas desembarcadas. E dá para ver, por meio dessas estimativas, que alguma coisa em torno de 20, 30% de quem embarcava não desembarcava. Que tipo de processo é esse? Né, como que a gente pode olhar só para a ideia da força de trabalho, sendo que a violência é tão grande que 30% de quem embarca não desembarca, né? Esse exercício de violência mostra como o importante é comprar e vender. A partir desse momento, essas pessoas perdem seu estatuto social e aí estão sujeitas a esse tipo de violência. E, obviamente, eu não preciso nem falar que em outros espaços de escravização, essa violência extrema, ela não acontece dessa forma, né? E aí, se a pessoa consegue desembarcar, se a pessoa que foi traficada consegue desembarcar, ela chega na colônia sem os seus laços de parentesco, sem acesso às suas estruturas étnicas, sem a sua família, sem os seus amigos, sem a capacidade de exercer seus próprios elementos culturais. E elas chegam sem nada disso, depois de terem passado, obviamente, muitos meses sofrendo em um navio, né? E aí ainda são recebidas por uma sociedade moldada para um tipo de massacre dos escravizados, né? Eles não chegam numa sociedade, chegam num espaço terraplanado que está tentando se construir a partir dessas lógicas de violência. Então, reparem que na passagem do meio, a gente vê o invólucro de todas as violências que se exercem antes e depois, né? E aí tem vários espaços hoje na África que se transformaram meio que em museus a céu aberto, né? Esse daqui é uma porta do não retorno que fica na ilha de Gori, no Senegal, se eu não me engano. Esse aqui é o primeiro ponto do tráfico transatlântico. Se chama porta de não retorno porque
é a porta que leva à embarcação, e pelo tipo de violência e pela lógica social imposta no tráfico transatlântico, a pessoa que embarcou não vai voltar para a África. Isso começa a acontecer, até onde a gente sabe, lá no século XVIII, que a gente viu o Equiano e e outras pessoas que conseguem se libertar nos Estados Unidos e pelo menos voltam para a Inglaterra, né? Mas então, por isso, é a ideia da porta de não retorno. Até o nome dela já implica essa violência, né? E aqui uma planta do navio, muito bem como descreve o Equiano na narrativa autobiográfica dele, né? O navio, só para caso vocês nunca tivessem visto plantas de navios escravagistas, eles incluem 200, esse aqui cabe 292 pessoas. Essas 292 pessoas estão colocadas em um espaço do navio que não carrega mantimentos. É como se elas fossem encaixadas nas estruturas do navio, que são subdivididas em 2 andares. Então, a maioria das pessoas passa esses meses todos ajoelhada ou em cima ou embaixo, algumas deitadas em cima, enfim, é uma violência inimaginável, né? E dá para ver, então, né, que a passagem do meio inclui a violência simbólica, o não retorno, aquela pessoa deixa de existir daquela forma, e a violência física, que leva uma pessoa quase que completamente quebrada para chegar numa colônia que já é disposta para perpetuar essa violência, né? Então, para encaminhar essa discussão para uma conclusão, né, a gente pode tentar fazer um resumo sobre esses debates conceituais para colocar eles dentro de contextos históricos na próxima aula, né? Então, a gente pode imaginar, vendo esses debates antropológicos, né, que existe então esse argumento entre a visão da escravização, a visão da escravidão, enquanto uma ação de dimensão antropológica, como colocou Myers e Koptoff, contra uma visão da escravidão enquanto sistema econômico histórico. São duas polêmicas historiográficas que têm implicações muito grandes dependendo de como elas são manejadas, né? Em especial porque essa da dimensão antropológica localiza o peso do tráfico indiretamente ou às vezes diretamente na África, enquanto que a visão enquanto sistema socioeconômico histórico obviamente coloca o peso nos processos polissêmicos que geram um mercado. Eu particularmente acho que hoje, né, os historiadores e as historiadoras que trabalham com a história da África, pensando processos de escravização na África, obviamente levam muito mais em consideração o sistema econômico histórico do que essa dimensão que seria antropológica, típica às sociedades de parentesco, né? E uma outra coisa que a gente percebe, obviamente, é que mesmo que ao longo da história, globalmente e transtemporalmente, o tráfico de pessoas, a escravização, na verdade, exista, a gente percebe que a partir do tráfico transatlântico, a gente vai perceber transformações específicas. Isso ajuda a gente a entender que tráfico transatlântico e modos de escravização internas ao continente africano não são consequência um do outro. Ou seja, o tráfico transatlântico não é consequência direta de práticas de escravização dentro da África. O tráfico transatlântico é o tráfico transatlântico. Ele nasce como um mercado, ele tem uma demanda por conta das colônias e ele se desenvolve a partir dos seus próprios processos de violência que não são apreendidos em lugar nenhum, né? Então, olhando para o tráfico transatlântico, a captura é o ponto que menos define a lógica desse sistema. A violência da passagem do meio e colonial é que define esse sistema. Logo, não é fácil a gente simplesmente colocar o tráfico transatlântico como consequência
de práticas que já existiam nos espaços da África Ocidental, por exemplo, né? Mesmo que a gente, obviamente, entenda que essas práticas existem, né, no continente africano, né? Então a gente viu que há uma noção de que talvez a escravidão viesse dessas sociedades de parentesco, mas a gente está entendendo que precisa de um mercado para que esse sistema exista, né? E apesar desse mercado surgir em alguns momentos diversos, o Império Romano, por exemplo, né, a África tem as suas especificidades. Como que a gente pode olhar para isso tudo? Como que a gente pode pensar conceitualmente chaves de interpretação para trabalhar com a inserção contextual da lógica de escravização quando pensa em história da África? A gente pode pensar três conceitos. A ideia de mercado é fundamental. Os processos de colonização são fundamentais. E a modernidade, enquanto o período que gesta colonização, racialização e o futuro, né, um proto-capitalismo, também é uma chave para a gente entender isso. Se a gente leva em consideração esses três elementos, a gente consegue entender as especificidades dos processos de escravização internos africanos fora da lógica transatlântica, que altera tudo completamente. E a gente vai conseguir ver isso melhor pensando na próxima aula, esses processos antes e depois do tráfico transatlântico. E fica evidente como tudo se altera historicamente a partir do século XVI, né? Justamente a partir de um mercado em expansão por conta da colonialidade, que são duas coisas que definem a modernidade europeia. Certo, gente? Alguém tem alguma questão? Algum comentário sobre o texto? Alguma coisa que não tenha ficado muito bem explicada? Enquanto isso, eu vou pôr aqui no chat o formulário para o questionário de presença dessa semana, tá? Não deixem de responder. Bom, então, se não tiveram chance de ler esse texto ainda do Meia-Sul, depois deem uma olhada. E eu deixei ele completo também naquela coluna de material complementar que está, acho que na terceira, quarta coluna do Padlet, tá? Então, se o assunto se vocês acharem que o assunto é importante, podem dar uma olhada depois nos outros capítulos que esse livro traz, tá? Mas a gente vai colocar um pouco desse debate dentro do contexto na semana que vem. Certo, então, pessoal? Então, se ninguém tem dúvidas com relação a nada, não esqueçam do trabalho para amanhã, final de semana, enfim. E a gente se vê na semana que vem.